Bem-vindos, Padawans, bem-vindos mais uma vez ao meu canal, Pensando Alto Filosofia. E é uma alegria muito grande, mais uma vez, a gente poder se encontrar para trocar ideias, para pensarmos juntos. Como você já deve ter visto em algum lugar aqui dessa tela, o objeto do nosso estudo de hoje é um dos filósofos mais importantes do século XX, tanto pela sua obra como também pelo impacto social e cultural que o seu pensamento legou para o final do século XX, na segunda metade do século XX, como também agora esse limiar do século XXI. O objeto do nosso estudo é o filósofo da escola de Frankfurt, também sociólogo, Herbert Marcuse. Marcuse nasceu em 1898 e ele é um pensador de ascendência semita. Isso significa que Marcuse vem de uma família de origem judaica e a gente deve levar isso em consideração quando a gente vai entender e embarcar no pensamento do Marcuse. Outra coisa que é interessante a gente perceber é que o engajamento do Marcuse não é um engajamento político que começa somente depois de suas filiações partidárias. Marcuse é alguém que está profundamente atrelado e ligado à questão política desde a sua juventude. Quando ainda adolescente, Marcuse participou de movimentos políticos de cunhos comunitaristas, socialistas, ainda que talvez não tão ligados ao socialismo entendido no viés marxista. Em 1922, Marcuse começa seus estudos de literatura e filosofia. E é mais ou menos nessa época também que ele vai encontrar um outro pensador fundamental que podemos talvez ter um momento nosso de debate, de encontro para falar sobre ele, que foi Walter Benjamin. Em 1923, como a gente sabe, se funda na cidade de Frankfurt o Instituto de Ciências Sociais, que depois vai ser chamado de a Escola de Frankfurt, a qual Marcuse vai se filiar no ano de 1933. A obra do Marcuse é marcada sobretudo pelo impacto da cultura e pelo modo como, a partir dos pensamentos da própria Escola de Frankfurt, nós devemos pensar a cultura como cenário de revolução no século XX. Só para a gente lembrar, a Escola de Frankfurt é caracterizada sobretudo por um conjunto de intelectuais vindos de diversas áreas, sobretudo da filosofia, da sociologia, da antropologia, que tem uma lente de leitura da realidade marxista. Entretanto, a gente não pode achar que o fato deles serem estudiosos de Marx e marxistas por formação faz desses autores pensadores que estão exclusivamente centrados em como o comunismo está se desenvolvendo de modo cego e acrítico, bem ao contrário disso. Nós encontraremos nos escritos dos frankfurtianos críticas muito severas, tanto ao capitalismo ocidental de cunho industrialista que está se desenvolvendo, como também uma crítica muito severa ao socialismo que está se desenvolvendo na União Soviética. Sobretudo porque, segundo esses autores, esse socialismo ele não cumpre a esperança, podemos assim dizer, da extinção ou da eliminação das classes dominantes sobre um grupo de dominados, não é? Nós vamos ver isso em diversos autores. Marcuse não é indiferente a essas teses, não é? E ele vai se apropriar delas. Na verdade, a principal obra de Marcuse, e como em todos os nossos vídeos nós nos focamos sempre em alguns aspectos, a obra que nós estamos estudando hoje se chama Eros e Civilização. O próprio nome da obra já indica uma dupla influência, não é? Quer dizer, o nome faz lembrar uma outra obra de um outro pensador, que depois o Foucault vai identificar como um filósofo da suspeita, né? Que é Freud. Freud escreveu um livro chamado Mal-Estar na Civilização. E é partindo dos princípios explicativos da psicanálise de Freud presentes nesse livro que Marcuse vai tentar entender e propor a possibilidade de uma sociedade sem repressão, uma sociedade na qual se estabeleça com ausência de repressão. Então, para a gente poder entender Eros e Civilização mais adiante no vídeo, eu vou fazer uma digressão bem rapidinho sobre os conceitos centrais de mal-estar na civilização do Freud. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a leitura que o Marcuse vai fazer desse livro é uma leitura que está conjugando ao mesmo tempo
as noções do materialismo histórico e dialético do Marx e do Engels. Então, a noção, por exemplo, de que as condições materiais formam a consciência, a noção de que existe, e esse termo é meu, não é do Marcuse, né? Um evolucionismo social, né? O que eu quero dizer com isso? Que a história da humanidade, ela evolui de acordo com as condições materiais da produção de riqueza, e que essas condições materiais elas serão determinantes. Então, ele vai estar conjugando isso com a leitura psicanalítica desses princípios fundamentais da obra do Freud. E lá em Mal-Estar na Civilização, o Freud ele diz que os indivíduos são adversários por natureza da sociedade. Para Freud, a individualidade do ser humano ela é naturalmente avessa, contrária à vida social. E o Freud vai entender isso simplesmente a partir de um ponto. Para ele, o caráter civilizatório ou o caráter da civilização das sociedades, ele se estabelece por meio de renúncias instintuais, ou seja, a civilização ela se constrói, ela se ergue sobre um processo constante de repressão que faz com que os indivíduos precisem renunciar às suas características pulsionais ou instintivas. Aqui a gente precisa entender que instintos são todas as disposições inatas aos seres humanos que estão mesmo antes da manifestação da racionalidade. E o Freud vai identificar dois movimentos instintivos, né, ou instituais que são fundamentais. Que movimentos são esses? De um lado, nós temos o Eros, que a gente vai caracterizar como uma busca constante pela satisfação e pelo prazer. E de outro nós temos o Thanatos, que seria o desejo de morte ou a pulsão de morte. Não que o ser humano seja alguém que deseja morrer ou esteja procurando morrer. Para o Freud, o Thanatos é o instinto que caracteriza o anseio ou uma certa saudade que todo ser humano tem de uma vida anterior às repressões da sociedade. Então, o que a gente gostaria, na verdade, quando a gente anseia pela morte, sente saudade da morte, segundo essa perspectiva freudiana, é o desejo de não repressão, o desejo de não submissão a um sistema repressor. Então, nós temos aí dois instintos fundamentais. De um lado, o Eros, como um desejo de prazer, um desejo de encontrar prazer, e de outro lado, o Thanatos, como esse desejo de neutralização da dor, de neutralização do sofrimento e de neutralização também das condições de repressão e de sofrimento. E é partindo dessa perspectiva que o Marcuse vai dizer o seguinte: será que seria possível nós concebermos uma sociedade que fosse sem repressão, uma sociedade que fosse isenta desse processo em que o ser humano o tempo todo está sob uma violência constante que busca reprimir os seus instintos? É basicamente isso que o Marcuse está tentando discutir em Eros e Civilização. Isso por quê? Muito simples. Porque lá em Freud, a civilização ela se constrói pelo controle e pela repressão da agressividade que precisa ser contida, não é, o tempo todo, para que a gente tenha condições sociais de convivência, e uma repressão constante também dos impulsos do prazer. O ser humano não pode, pelo benefício do social, pelo benefício do coletivo e, consequentemente, da civilização, não pode dar vazão aos seus impulsos de prazer o tempo todo. Então, a gente começa a reprimir esses impulsos de prazer e começa a ocupar a tensão que o prazer nos direciona, né, com o trabalho. E aí é nesse sentido que o trabalho aparece, não é, suplantando o impulso de Eros, suplantando o impulso de prazer, para fazer com que nós sejamos ordenados, para que nós canalizemos, não é, as nossas energias pulsionais para a produtividade material da sociedade. Então, a sociedade, a civilização, ela se construiria por um movimento de dupla repressão. De um lado, uma repressão da agressividade, né, e de outro lado, a agressividade que seria causada pelo Thanatos, né, assim, o desejo de morte, de externalização da morte, que se manifestaria na agressividade, e de outro lado, a repressão do prazer, que seria suplantado pelo trabalho. O Marcuse ele vai começar o livro Eros e Civilização com uma divergência fundamental e central
com relação ao pensamento do Freud. O Marcuse vai dizer que o trabalho ele só será pesado, o trabalho só será negativo, o trabalho só será sofrimento para o ser humano se o ser humano não for capaz de se reconhecer no trabalho que realiza. E aqui nessa tese a gente já identifica o pensamento marxista muito presente na estrutura, né, argumentativa do Marcuse. Por quê? Para o Marx, o homem é o homo faber, né? O homem é o homem para o trabalho, é aquele que, através de sua força, modifica a natureza e produz vida e vivência para si mesmo. Quando Marcuse diz que o trabalho é sofrimento, quando o homem não se identifica no trabalho, o que o Marcuse está dizendo é que o trabalho só é sofrimento e só se caracteriza como sofrimento quando esse trabalho ele é alienado. Ou seja, quando o homem não reconhece no trabalho que realiza nem a si mesmo, nem a sua humanidade. E aí, por N motivos e por N vias, o homem acaba se reificando no trabalho, ou seja, a pessoa deixa de ser quem é para se tornar simplesmente um mecanismo, uma engrenagem no grande sistema de produção. E é isso que a gente está chamando aqui de alienação. Essa alienação ela é uma consequência direta do fato de que a sociedade capitalista, a sociedade industrial, ela está dividida em classes, não é? Ou seja, existe uma classe dominante que detém consigo a propriedade privada dos meios de produção e que é o lugar em que nós conseguimos realizar o trabalho e, consequentemente, produzir riquezas. E como o trabalhador, o ser humano, não tem acesso a essa propriedade privada dos meios de produção, que está na mão de um grupo muito pequeno de pessoas, ele precisa vender a sua força de trabalho, ele precisa vender aquilo que o torna humano, que é a capacidade de transformar a natureza pela sua força de trabalho, em troca de continuar sobrevivendo por meio do salário que será pago a partir do lucro que esse trabalhador gera para o dono do meio de produção. E aí essa contradição ela gera também alienação, porque aí o trabalho já não é mais meu. Eu produzo o trabalho, eu emprego sobre a natureza a minha força de trabalho, mas quem lucra, quem ganha com isso é aquele que é o dominante, é a classe burguesa, é aquele que detém a propriedade privada dos meios de produção. E essa estrutura que estabelece-se na sociedade capitalista, na sociedade industrial, acaba gerando esse sistema de opressão que aliena o homem do seu próprio trabalho. E aqui é muito interessante porque faz a gente voltar a um outro princípio que o Freud também já tinha indicado lá no mal-estar na civilização. O Freud vai dizer que no processo civilizatório, quando nós construímos a sociedade como civilização, nós abrimos mão dos impulsos que são instintuais, dos impulsos que são instintivos, do princípio do prazer, não é? Assim o Freud vai chamar, e fazemos com que eles sejam menores e menos importantes do que o princípio da realidade, que é justamente essa necessidade que a gente criou para nós mesmos de estabelecermos condições de possibilidade de sobrevivência. E dentro do sistema capitalista, a classe dominante domina o proletariado por meio da posse, da propriedade privada dos meios de produção e exerce sobre o proletariado uma grande repressão. Ou seja, o fato de vivermos em sociedade, ele já é repressivo. Ele já reprime em nós o desejo que nós temos de prazer e muitas vezes faz com que nós nos sintamos culpados pelo prazer que desejamos, pelo prazer que queremos, pelo descanso que almejamos. E em outra partida, não é? Em uma outra perspectiva, esse sistema capitalista ele cria ainda mais repressão ao fazer com que o ser humano entre numa sociedade plenamente competitiva, em que nós somos alimentados o tempo todo pela mentira de que se produzirmos muito, se tivermos muita produtividade, nós ascenderemos cada vez mais nas camadas sociais. E aí meio que se dissemina uma mentira, uma ilusão social, uma ideologia opressiva, de que através do nosso trabalho nós poderíamos furar a bolha da nossa classe social como trabalhadores, como proletariados, e um dia alcançar o patamar da classe dominante, coisa que não é real. Uma vez que a riqueza que nós produzimos, ela não volta para nós, não é? Ela vai para a classe dominante. E ainda que essa riqueza voltasse para nós, isso não resolveria o problema da repressão na sociedade. Porque uma vez que o oprimido
se torna também ele detentor dos meios de produção, ele se transforma num novo opressor, perpetuando assim a lógica do sistema repressivo. Esse sistema repressivo faz com que o trabalho se transforme não apenas no meio de produção de riqueza e de subsistência, mas no mecanismo de mais repressão. Ou seja, além da repressão do Eros, que socialmente nós estabelecemos uns com os outros, além da repressão do Thanatos, que nós estabelecemos uns com os outros, nós criamos uma lógica de repressão, que é a lógica de repressão do próprio trabalho alienado, pela qual nós o tempo todo estamos consumindo a nossa vida, gastando a nossa vida para produzir riqueza para terceiros e, ao mesmo tempo, utilizamos dos bens que conseguimos acumular para consumir produtos que tantas vezes não são necessários, não é? Entrando assim na lógica de consumismo, que faz com que cada vez mais nós precisemos trabalhar para continuarmos consumindo, para podermos gastar, perdendo a riqueza, tendo necessidade de trabalhar mais para consumir mais, e assim num ciclo vicioso que tende a não ter fim. A sociedade capitalista, portanto, ela faz uma segunda inversão. Se no começo da civilização nós abrimos a mão do princípio do prazer pelo princípio da realidade, agora com o advento da sociedade industrial capitalista, nós abrimos mão do princípio da realidade pelo princípio da produtividade. Ou seja, cada vez mais a nossa consciência ela é performada pela ideia de que nós precisamos ser produtivos e que o nosso trabalho não é qualificado mais pela excelência daquilo que fazemos, mas pela quantidade que nós produzimos, pela velocidade com que nós produzimos, pela competitividade que nós estabelecemos uns com os outros e pelo processo constante de sermos avaliados para produzirmos mais e com mais desempenho. Esse princípio de desempenho, de produtividade, ele está simplesmente a serviço de uma classe dominante, que continua cada vez mais aumentando as exigências para o proletariado, fazendo com que o proletariado cada vez mais se afaste de sua humanidade, se afaste da sua consciência de si, da sua consciência política e do seu potencial revolucionário para destituir esse sistema tão repressor e tão desumano, não é? O Marcuse vai dizer que tomando consciência dessas características todas, que nós podemos perceber que o tempo moderno, o tempo que nós estamos vivendo, então ali para ele o século XX, ele tem condições de possibilidade que são muito interessantes para que a gente consiga fazer uma revolução que não seja necessariamente aos moldes da revolução que se deu na União Soviética. O que Marcuse está querendo dizer com isso? Os meios tecnológicos que a Revolução Industrial inaugura, eles trazem para nós a possibilidade de uma grande emancipação da humanidade. Por quê? Através da tecnologia, através da técnica, através dos aparatos tecnológicos que nós desenvolvemos, cada vez mais nós podemos ter tempo para nós. Essa seria a lógica, né? A tecnologia ela vem como um aparato para facilitar a vida humana, para potencializar a vida humana e potencializar a ação humana. Então, aquilo que antes nós gastaríamos muito tempo realizando e um grande esforço para realizar, hoje, através da tecnologia, nós conseguimos reduzir o tempo gasto, nós conseguimos reduzir o esforço, o que potencializaria a possibilidade, por exemplo, de uma maior conscientização de si, um maior desfrute da vida, uma maior mobilização política, uma maior consciência de construção de igualdade, não é, para todos. Só que não é isso que acaba acontecendo, né? De um lado, a técnica ela tem uma possibilidade, um potencial imenso de emancipação, mas como as consciências estão muito amortizadas pela lógica do princípio do desempenho, a técnica ela acaba se convertendo num instrumento de mortalidade para a espécie humana, né? Então, a tecnologia que no século XX nós desenvolvemos, muitas delas foram utilizadas contra a espécie humana, contra a humanidade, por meio das guerras, por meio dos conflitos, e sempre favorecendo a classe dominante nesse processo. E aí também o Marcuse vai identificar que, se de um lado a técnica ela tem um potencial emancipador, por outro lado nós precisamos encontrar novos focos de resistência ou novos locais de resistência e de revolução
para a classe trabalhadora. Locais que talvez Engels e Marx antes não tivessem dado tanta ênfase ou tanto destaque. E o Marx vai falar, por exemplo, do papel dos artistas e do caráter revolucionário que a arte tem pelo seu viés educativo, pedagógico e provocativo nesse sentido, capaz de gerar uma nova consciência e a partir da conscientização das classes, um movimento de revolução. O Marx vai falar, por exemplo, do papel daqueles que são os proletariados dos farrapos, né? Os que estão nas ruas, as prostitutas, os que não estão nos grandes sistemas industriais. E, sobretudo, o Marx vai ter um grande impacto também ao dar ênfase na revolução que começa a partir dos estudantes. Ou seja, o Marcuse vai dizer que a revolução ela precisa acontecer, mas ela precisa acontecer também por meio de uma mobilização que não seja só uma mobilização armada, não seja só a paralisação da esfera pública e não seja só a ocupação dos espaços públicos. Uma mobilização que precisa acontecer também na esfera intelectual. E é dentro desse movimento, não é? De ressignificação do processo revolucionário que o Marcuse vai dizer o seguinte: o pessoal é político. Tudo aquilo que tem a ver com a minha identidade pessoal, tudo aquilo que tem a ver com a minha configuração como pessoa humana, tem a ver também com a minha dimensão política. Então, combater a repressão, combater a classe dominante, precisa começar também em mim. E é dentro dessa lógica que o Eros e Civilização acaba sendo como que um gatilho para os grandes movimentos de liberação sexual, sobretudo da década de 60, para o movimento da liberação da mulher e do desenvolvimento, né, do feminismo, para o movimento de conscientização dos grupos identitários, não é? Porque eu começo a entender que em mim a repressão acontece. E quando eu aceito essa repressão também na minha carne, no meu corpo, no meu modo de viver, eu acabo me tornando também uma engrenagem no sistema que reproduz a repressão diante da sociedade como um todo. Então, eu reprimido acabo também sendo aquele que gera repressão para os outros. E se existe um lugar que a emancipação precisa começar a acontecer, esse lugar também é em mim, é no meu corpo, é na minha condição corpórea, é na minha condição de consciência, é no meu lugar de fala, na minha classe social, na minha realidade, no meu lugar de ocupação, que a revolução precisa acontecer. Essa revolução, ela potencializa o rompimento das repressões do instinto de Eros, por exemplo. E aí, uma vez que a técnica me emancipa para eu tomar consciência, uma vez que a tomada de consciência, a tomada de mim, né, a posse de mim mesmo, a propriedade de mim mesmo, me possibilita ter liberdade, tudo isso me faz ressignificar, por exemplo, o trabalho, não mais me submetendo a ele na lógica da produtividade industrial, na lógica da competitividade, mas na lógica de uma construção de uma sociedade não repressiva. E, desse modo, eu consigo reconciliar, por exemplo, a prática do trabalho com a prática do prazer. Eu começo a neutralizar as repressões que acontecem. Uma vez que o pessoal é político, uma vez que a liberação começa em mim, toda a repressão começa a cair por meio da técnica, por meio da libertação do prazer. E essa libertação do prazer, esse domínio cada vez maior da técnica, essa consciência cada vez maior de que eu não preciso entrar na lógica do consumismo, essa revolução que começa na primeira pessoa, ela produziria, né, um sistema de rede, não é? E por isso é revolucionário, uma sociedade na qual não existe repressão, na qual a possibilidade do prazer seria tida não mais na lógica de um sistema dominante, mas na lógica do respeito pela subjetividade de todos, e também não mais na lógica da repressão da agressividade. Uma vez que o Marcuse ele vai entender que o instinto de Thanatos ele não é o instinto pelo desejo da morte no sentido de querer morrer, e não é um instinto metafísico no sentido de querer voltar a um estado de natureza anterior à consolidação da civilização, mas é um desejo de neutralização da dor ocasionada pela repressão gerada pela construção da civilização. Se nós conseguirmos, por meio desse processo de tomar consciência de si, de liberação de si, de apropriação da técnica como meio de emancipação,
libertarmos a nós mesmos e libertarmos o todo, não haverá mais a repressão e, consequentemente, esse instinto de agressividade ele termina por não se expressar mais como violência, gerando assim uma sociedade não repressiva e não repressora. O Marquise ele é fundamental para a gente entender os movimentos de contracultura que se deram na década de 60 nos Estados Unidos, lugar em que Marquise se refugiou, né, por causa da ascensão do Partido Nazista na Alemanha. Ele é fundamental para a gente entender, por exemplo, a Revolução de Maio de 68 que teve na França, não é? E que foi um dos movimentos mais importantes revolucionários do século XX. E ele está na gênese dos grandes movimentos identitários que nós temos até hoje. E dessa luta que nós temos cada vez mais, da possibilidade de sermos quem nós somos e sermos de propósito. Bom, pensamos muita coisa aqui nesse vídeo de hoje. Eu espero que a discussão iniciada nesse vídeo ela tenha sido produtiva para você. Te deixo um forte abraço. Desejo que você entre nessa lógica de liberação de si e de assumir a própria identidade. E aqui é o Pedro Paulo e é nessa que eu vou.